E como todo começo de mês, eu estou trazendo aqui para você hoje top 3 ações que caíram de preço lá no mercado americano no último mês. Porque um dos objetivos aqui do canal é justamente aquele de investir nas melhores empresas lá no mercado americano, europeu ou ao redor do mundo, que seja, para poder ganhar não só bons dividendos em uma moeda forte, como pode ser o euro ou o dólar, mas também para aproveitar de um dos melhores fatores das ações americanas, por exemplo, que é a famosa valorização. Então, se você quiser aprender tudo sobre como investir no mercado do exterior e quais são essas melhores empresas, eu convido você a ficar até o final desse vídeo, porque justamente você vai aprender muita coisa. E vamos justamente começar vendo se eu estou errado, se eu estou certo, olhando como o mercado americano se comportou no último mês. O S&P esse mês está fazendo 2,26%, enquanto o Nasdaq mais 4,81%. Nos últimos 6 meses, o S&P está com uma valorização de 22,82% e o Nasdaq de 32,22%. Desde o começo do ano estamos valorizando 16,23% e respeito a um ano atrás a gente está valorizando 20% com o S&P e 30,10% com o Nasdaq. E esse é um índice, tá? É uma média do que está acontecendo lá fora. Tá cheio de empresa dentro desses índices que provavelmente valorizaram muito mais do que isso. E como sempre, antes de começar, eu quero lembrar duas coisas muito importantes para vocês. A primeira é que nada daquilo que você vai ver ou ouvir neste vídeo é recomendação de compra de ativos ou de investimento. Você tem o dever de estudar e fazer todas as suas pesquisas antes de investir o seu dinheiro. E a segunda, galera, se você ainda não deixou uma curtida nesse vídeo, logo que ele começou, por favor, deixa ela agora, é muito importante e você vai me ajudar a fazer que esse vídeo chegue ao maior número de brasileiros ao redor do mundo possível. E agora, chega de papo, vamos logo direto para o assunto. E a primeira empresa de hoje é a United Health Group. Você vai achar ela com o ticket UNH na Bolsa de New York, tá? Valor da ação $341 e no último mês ela tá caindo mais de 1%. E por que eu tô trazendo ela aqui para você? Porque nos últimos 6 meses ela caiu 16,92%. Respeito ao começo do ano, estamos com uma caída de 32,43%, que é um absurdo para essa empresa, e respeito a um ano atrás, estamos fazendo menos 39,45%. E se você não conhece, a United Health ela é uma multinacional americana de seguros de saúde. E só para você ter uma ideia, em 2021 ela foi a 8ª maior empresa por receita do mundo. E só para vocês terem uma ideia, dia 11 de abril ela tinha caído, olha só quanto, 50%. E foi aqui que a gente entrou. E depois ela caiu mais um pouco. E o que a gente fez? A gente aportou mais. Depois ela tinha subido uns 52% e agora deu uma nova caidinha de mais uns 10%. Então eu com certeza vou aproveitar essa queda para aumentar as nossas posições que a gente tem dela na carteira pública aqui do canal, porque ela simplesmente é uma ótima empresa de valor. O PL da empresa é de 15,44%, o PVP é de 3,14% e ela paga um dividendo de 2,38%. Obviamente ela não é uma empresa de dividendos, tá? O objetivo dela não é ficar dando dividendo para você, mesmo se ela dá, o objetivo dela é crescimento. Então a gente tem que olhar ela com esse olho. $1.000 investidos há um ano atrás, hoje seriam só 623, a gente teria perdido uma barbaridade, mas nos últimos 5 anos seriam 1.194, obviamente é porque tem essa queda aqui que eu mostrei para vocês antes, e nos últimos 10 anos a gente estaria com 3.521. O ROI da empresa é de 20,32, o ROA de 6,90, a margem bruta 20,53 e a margem líquida 5,06. Em 2016 ela estava faturando uma receita de $184 bilhões, vou repetir, bilhões de dólares, com lucro líquido de 7 bilhões. E olhando a previsão desse ano, a gente vai estar com uma receita de 421 bilhões de dólares, com lucro líquido por 21 bilhões de dólares. Gente, é muito dinheiro, é muita grana. E aqui também você pode ver o crescimento total dessa empresa. Em 1996 ela faturava só 10 bilhões de dólares. Não é uma grande pagadora de dividendos, a gente viu, mas ela paga dividendos e são crescentes e constantes. Em 2015 ela pagava $1,88 e agora em 2024 pagou $8,18. E até agora já pagou $6,52 esse ano. Mas então, por que a United Health caiu de preço assim nos últimos meses? A United Health teve custos médicos mais altos do que o esperado, reduziu também suas projeções de lucro para 2025 e está enfrentando investigações do Departamento de Justiça dos Estados Unidos relacionadas à sua divisão Medicare Advantage. Então, se você estudar ela e você achar que tem tudo para que possa melhorar e voltar ao auge de alguns meses atrás, essa é com certeza uma das melhores empresas que você pode estudar e avaliar hoje.
A segunda empresa desse vídeo é a Chipotle, né? Mexican Grill, com o ticket CMG, gosto bastante dela, $31 de valorização, esse mês está fazendo menos 19,06%, nos últimos 6 meses, menos 37,21%, e desde o começo do ano, menos 47,40%. Respeito a um ano atrás, ela ainda está caindo 43,12%, mas se a gente for olhar os últimos 5 anos, ela ainda está positiva em 32%. Ela é uma das principais cadeias de restaurantes de comida rápida casual nos Estados Unidos, com foco na culinária mexicana e na utilização de ingredientes frescos, naturais em suas preparações. Basicamente, galera, eles fazem prato com arroz, feijão, carne, abacate e assim vai. E ela literalmente conquistou o gosto dos americanos, principalmente dos latinos e daqueles que gostam de ter uma comida saudável, justamente porque a comida dela é fresca e não é processada como pode ser o McDonald's ou Burger King. O PL da empresa é 35,93, o PVP 15,70, um pouquinho alto, dividend yield 0, ela não paga dividendos, ela não está focada na valorização e no crescimento e na expansão dela. $1.000 há um ano atrás, hoje seriam 583. A gente fez bem de esperar para fazer o primeiro ingresso nessa ação e eu esperei justamente esses 2 anos antes de começar a investir nela e comecei 2 meses atrás e vou aproveitar também essa queda que ela teve no último período. Nos últimos 5 anos a gente estaria com 1.368 e nos últimos 10 a gente estaria com 2.644. O ROI da empresa 43,70, o ROA 16,64, margem bruta 26% e margem líquida 13,32. Em 2016 a receita era de 3 bilhões e 90, o lucro líquido de 22 milhões e agora no último ano a receita subiu para 11,52 bilhões de dólares e o lucro líquido para 1 bilhão e 54 milhões. E agora, no último ano, ela subiu para 11 bilhões de receita total e o lucro líquido para 1,5 bilhão. O que aconteceu com a Chipotle, então, para ter caído de preço nos últimos meses? Simplesmente divulgou o crescimento mais fraco nas vendas das lojas, né, que já existem, o que preocupa justamente os investidores. O ambiente econômico mais apertado também afeta o consumo e reduz o poder de compra dos clientes lá nos Estados Unidos. E outro ponto é que também as ações da empresa estavam sendo negociadas com múltiplos muito altos. Foi por isso que a gente estava esperando acontecer alguma coisa, né? E aconteceu. Isso levou justamente realizações de lucro e uma correção natural em cima do preço. Obviamente eu estou olhando para essa empresa com foco no longo prazo, mesmo porque o meu objetivo é esperar a expansão dela ao redor do mundo. Então, meu objetivo justamente é entrar agora que o preço caiu, olhando sempre para os próximos 10, 20, 30 anos. E a terceira e última empresa desse mês, vocês devem conhecer, a Verizon Communication, ticket da bolsa VZ, $39,81, no último mês caiu 9,43%. Nos últimos 6 meses caiu também 9,66%. Desde o começo do ano estamos na mesma, né, quase 0,44%. Respeito a um ano atrás, a gente perdeu 5,50%. A Verizon Communications é uma empresa de telecomunicações lá nos Estados Unidos, como pode ser a Vivo aí no Brasil, e é a segunda maior empresa de telecomunicações do mundo em receita, e sua rede móvel é a maior operadora sem fio dos Estados Unidos. Só para vocês terem uma ideia, ela perde só pela China Mobile, que é a maior operadora chinesa de telecomunicações. $1.000 um ano atrás, hoje seriam 988. Nos últimos 5 anos a gente estaria também com 915, ela está perdendo de preço, e nos últimos 10 anos, 1.434. Aqui é o contrário, ela não é uma empresa de valorização, ela anda muito na horizontal, ela não ganha muito preço, mas ela paga dividendos constantes e crescentes. ROI da empresa é 17,43, o ROA 4,75, margem bruta 54,35 e a líquida 13,28. E só para vocês terem uma ideia, a receita delas, olha aqui, é quase sempre as mesmas. Em 2016 ela tinha uma receita de 125 bilhões, com 13 bilhões de lucro líquido, e agora, no último ano, 187 bilhões, com 18 bilhões de lucro líquido. Dividendo atual de 7,10, né? A média dos últimos 5 anos é de 7,03. Em 2015 pagava $2,21 por ação e agora em 2025 já pagou $2,72. Como vocês podem ver, não cresceram muito, mas cresceram. Mas a coisa mais importante é que eles são constantes. E justamente a Verizon apresentou queda no crescimento dos novos assinantes, aumento de custos operacionais e pressão nas margens de lucro. Além disso, também os analistas reforçaram que a Verizon é hoje mais uma ação de renda estável, com dividendos, obviamente, do que uma ação de crescimento. E essa percepção reduziu o interesse de
de investidores em busca de valorização rápida, causando queda nas cotações. É o que eu estava falando para vocês, pessoal. Hoje a gente provavelmente vai comprar essa ação só por causa do dividendo. Então, como sempre, o meu objetivo é mostrar aqui para vocês empresas de valorização e empresas de dividendos, que têm que ser equilibradas na tua carteira. Você não pode investir no exterior focando só nos dividendos. Se você mora no Brasil, obviamente você vai focar nas ações que pagam bons dividendos aí no Brasil, que é uma vantagem no mercado brasileiro. Lá fora, busque sempre valorização. Eu, como invisto quase 100% no exterior, vou tentar fazer as duas coisas. E agora vamos dar uma olhada no mercado ao todo do S&P 500, vamos ver quais são as outras empresas que valorizaram, caíram de preço esse mês. A gente tem a Oracle, ótima empresa, menos 10,82%, a Nvidia fez mais 7,50%, a Apple mais 6%, a Broadcom fez 8,17%, a Google mais 14%, enquanto a Meta menos 10,10%. Quer ver duas empresas boas que caíram de preço? Elas estão aqui, ó. A Blackstone menos 12,31% e a BlackRock menos 7%. Enquanto no mercado ao redor do mundo a gente tem a Alibaba, né, mercado chinês, menos 10,12%. E a GD está fazendo menos 7,88%. São grandes empresas lá nos Estados Unidos, são grandes empresas lá na China, mas eu prefiro investir no mercado chinês em forma de ETFs, ele também está na nossa carteira, você pode conferir. Outra empresa em Taiwan muito boa, a TSM de semicondutores, mais 13,38%. A Ferrari também caiu mais de 20,68%. A Novo Nordisk caiu 16,51%, ela está na nossa carteira, proprietária da Ozempic. Vou comprar mais. E a outra também é a Shopify, empresa do Canadá, né, que está valorizando mais 14,21%. Todos os meses ela está valorizando uma barbaridade, que está continuando subindo. Bom, galera, como vocês olharam, tá cheio de ótimas oportunidades lá no mercado lá fora. Não fique focalizado só em empresas aí no Brasil. Olhe o que tem de bom ao redor de você, porque às vezes as oportunidades estão olhando para você, mas você não está olhando para elas. Então aproveita para estudar, porque uma boa carteira também é diversificada em ativos e uma moeda forte. Como sempre, não se esqueça de deixar uma curtida se você não deixou no começo do vídeo, e também, se chegou até esse ponto, pegue em consideração a ideia de se inscrever aqui no canal. Como sempre, espero que esse vídeo ele possa ter sido útil para você de qualquer forma. A gente se vê na próxima, rumo à nossa liberdade financeira em euro, em dólar ou em real que seja. Mais uma vez, muito obrigado pela visão e a gente se vê no próximo vídeo. Peace.